Olá, bem-vindo à reflexão do dia. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com mais pessoas. Por causa do coronavírus, nós tivemos muitas atividades que foram totalmente fechadas, né? Ou seja, encerradas. E entre essas atividades você tem as atividades de entretenimento. E você tem nesses entretenimentos shopping, teatro, cinema, casa de show, né? Isso tudo para evitar aglomeração. E sem aglomeração você não tem a contaminação. Mas tem uma atividade que é tão essencial e que parou. Essa atividade são dos Doutores da Alegria. Doutores da Alegria é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 1991 por Wellington Nogueira, e eles têm um objetivo de trazer alegria diferente de teatro, diferente de show, de espetáculo, de cinema, tem o objetivo de trazer alegria aos doentes. Pessoas que estão em tratamento de leucemia, de câncer, essas pessoas então recebem nos hospitais os doutores de alegria. Esses voluntários se vestem de palhaço para trazer alegria às crianças, aos jovens, aos adultos. E se você quiser saber um pouco mais desse trabalho, dê uma olhada lá no site deles, doutoresdaalegria.org.br. Um trabalho tão essencial, tão importante, que na minha opinião não deveria ter parado, deveria se ter algumas restrições, e eles, no caso, infelizmente, pararam a sua atividade. É claro que eles estão fazendo lives, né? Fazendo vídeos e mandando aos hospitais para ver se esses pacientes continuam alegres no período de dor, de sofrimento durante o período do tratamento da doença. Então, uma vez que você tem a ausência do Doutores da Alegria, esses pacientes que estão tristes, quais são as lições que eles podem tirar da tristeza? Que lição a tristeza tem para nos dar no nosso dia a dia? Vamos para a reflexão espiritual para pensarmos sobre isso. Será que há benefício na tristeza, na ausência da alegria? Em 2 Coríntios capítulo 7, no versículo 5, diz assim: Porque chegando a nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho junto com Priscila e Áquila na cidade de Corinto. E lá teve muitas pessoas que se converteram ao Senhor. Mas depois de um tempo, os irmãos de Corinto estavam vivendo de uma forma errada, segundo a palavra, segundo o Evangelho. E aí Paulo teve que escrever uma carta muito forte de repreensão e exortação a esses irmãos. Paulo sai de Corinto e vai para Macedônia, e vai para a região de Troade. E de lá onde ele está preocupado. Como é que os irmãos receberam esta carta? Como esses irmãos estão depois que eu escrevi esta carta? Essa é a preocupação de Paulo. Porque Paulo ele escreveu uma carta dura, uma carta dizendo que esses irmãos estavam vivendo segundo a carne, não segundo Deus, estavam sendo crianças nos seus comportamentos. E aí Paulo então está preocupado.
Paulo, então, ele está esperando uma notícia boa do irmão Tito, porque o Tito vai até Corintos para saber como é que esses irmãos estão, porque Tito também está preocupado, como é que esses irmãos estão. Então Tito vai a Corintos e Paulo então está aguardando o retorno de Tito, aguardando uma boa notícia. Está ansioso, mas Tito chegou. Ao Tito chegar, Tito dá a notícia a Paulo e diz: Paulo, sua carta foi bem aceita. Ela trouxe tristeza, sim, mas ela trouxe mudança. A carta veio uma hora em que os irmãos, ao perceberem o que estavam fazendo, verem o quadro, olhar para o espelho das suas atitudes, eles, no caso, ficaram tristes e mudaram de comportamento. Então, quando Paulo recebe essa notícia, ele diz que foi consolado, confortado por Deus através desse irmão Tito e através dessa notícia. Vamos continuar a leitura. Versículo 8. Por conta ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, trouxe tristeza por um breve tempo. Agora me alegro, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento. Não estou alegre porque vocês ficaram tristes, mas eu estou alegre porque essa tristeza trouxe a vocês o arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus. A tristeza foi segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Deixa eu dar uma ilustração antes da gente falar um pouquinho mais. Tristeza segundo Deus. Pedro, ele negou Jesus. Jesus disse que ele iria negá-lo, e Pedro disse: não vou negar, e negou. Quando o galo cantou 3 vezes, Pedro então negou Jesus. E naquele momento que o galo canta, Pedro lembra disso, do que Jesus falou, e ele chora amargamente. E aquele choro de Pedro, aquela tristeza de Pedro, trouxe nele arrependimento, mudança de vida. Pedro se tornou um grande apóstolo de Jesus Cristo. Pedro se tornou o presbítero de Jesus Cristo, aquele que iria pastorear a igreja, porque ele tirou um benefício muito grande na sua vida daquilo que aconteceu. Ele negou Jesus, ficou triste, e essa tristeza trouxe mudança de vida. O outro que negou Jesus, outro apóstolo que negou Jesus e ficou triste, foi Judas. Judas tem uma tristeza segundo o mundo, porque Judas, depois que negou Jesus, traiu Jesus, ele fica triste, mas sabe o que ele faz? Ele sai e se suicida, se enforca. Judas não tem uma tristeza para mudança de vida, mudança do intelecto, mudança da mente, mudança de comportamento. Judas sente tristeza e se enforca, se suicida. Então, a tristeza segundo Deus produz mudança de vida, produz mudança de comportamento, produz mudança de mente, de intelecto. A tristeza segundo o mundo produz morte, produz suicídio. Isso está mais ligado com o remorso e não com a tristeza do objetivo que ela realmente pretende atingir. Então Paulo ele está dizendo isso aqui a esses irmãos de Coríntios. Eu fico feliz porque a tristeza trouxe arrependimento, trouxe mudança de vocês. E vocês agora são pessoas diferentes. Fico feliz por isso. Tem um doutor da alegria que ele deu um depoimento falando sobre como é que ele se sente nesse período do coronavírus, estando em casa e não podendo ir para o hospital. Quais são as coisas positivas diante do quadro que ele se encontrava, que ele se encontra no momento?
Ele disse que ele tirou uma lição, pelo menos um ponto positivo diante da ausência do Doutores da Alegria. E ele contou. Ele disse que tinha uma criança que estava fazendo o tratamento do câncer durante esse período do coronavírus, e aí estava sentindo enjoo, dores durante esse tratamento, e essa criança estava muito triste. E aí a família observando aquilo, e as outras crianças também que estavam ali no mesmo leito, no mesmo quarto, observando aquela situação, uma criança triste, chorando de dor no tratamento. E aí teve uma criança que disse para essa criança: já sei o que fazer. Eu serei o doutor da alegria para ela. E aí essa criança levantou-se e fez toda a apresentação, igual aos doutores da alegria, para que essa criança tivesse aquele momento de dor, alegria. E esse médico disse que dali ele tirou uma lição, que diante da ausência dos doutores da alegria, foi então manifestado um talento de uma criança, que sabe fazer também o serviço de motivação, de encorajamento a outra criança. Quais são as lições que você tira desse período de tristeza? A tristeza ela está gerando arrependimento, mudança de vida. Você será uma pessoa diferente ou você se desdobra, ou se aceite a tristeza? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Aproveite esse momento de tristeza para ser uma pessoa diferente daqui para frente. Amém.